O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha apostado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Aqui nos encontramos para que num só coração e numa só alma, todos nós possamos proclamar com a força do nosso ser: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Participar destas duas mesas, palavra e Eucaristia, quer sinalizar que nós estamos comprometidos com aquilo que o Senhor nos pede. Ou seja, façam a mesma coisa que eu fiz, para que assim vocês possam ser reconhecidos como os meus discípulos, como os meus seguidores, como aqueles que amaram da mesma forma que eu amei. É isso que nosso Senhor espera de nós, e é por isso que hoje nós nos encontramos aqui para celebrar o início desse tríduo pascal, a nossa caminhada para a festa da Páscoa. Assim nós rezávamos no início desta liturgia eucarística: ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício. Aqui paro. Jesus celebrou a Páscoa judaica, afinal de contas ele era judeu, e nós devemos nos convencer desta realidade. Tinham muitos gestos, era repleto de muito rito a celebração da Páscoa dos judeus. Ao que tudo nos indica, e aqui nós não precisamos ficar presos às terminologias próprias da Páscoa dos judeus, mas o cálice passava por 4 vezes para sinalizar toda aquela ação ritual, para lembrar os feitos que o Senhor tinha realizado em favor do povo. Aquele mesmo povo que estava escravo, ou que estava escravo, aquele mesmo povo que alcançou a terra prometida. Eles puderam atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, e para recordar este grande feito, eles celebravam a Páscoa. O Senhor disse a Moisés, assim ouvimos na leitura primeira tirada do livro do Êxodo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Quer dizer, este mês vocês vão lembrar, vocês vão recordar os feitos que o Senhor realizou. Insisto, não poderia Jesus ter celebrado outra Páscoa senão a Páscoa dos judeus. Mas é preciso que nós ampliemos o nosso olhar, porque esta Páscoa judaica, ela passa para nós ter sentido, porque quando o 4º cálice, por assim dizer, seria passado, Jesus não quis beber daquele cálice. Jesus não quis, insisto, por assim dizer, realizar aquele gesto da ação ritual. Ele faz o contrário. Era antes da festa da Páscoa, segundo o texto de João, no capítulo 13, os 15 primeiros versículos. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não amou até um determinado momento. Ele não amou até o momento em que Pedro, o príncipe dos apóstolos, estava o servindo e sendo fiel a ele. Ele amou até o fim. Hoje é a ceia do amor, é a Páscoa do amor. Jesus passa deste mundo para o Pai, mas antes dele voltar para o lugar de onde ele nunca saiu, ele se entrega inteiramente. E aí ele não vai tomar do 4º cálice para se cumprir a ação ritual judaica, mas este 4º cálice ele o toma no alto da cruz, quando amanhã nos encontramos aqui para celebrar a paixão do Senhor. É ali que ele conclui, por assim dizer, esta realidade da ação ritual da ceia pascal judaica, que tem sentido total na sua entrega para salvar a nossa vida,
para nos conceder a alegria de um dia participarmos da eterna aliança. Por isso, nós estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual Jesus, o único Filho do Pai, o Filho unigênito, bendito do Pai, se entrega à morte. Ele dá à sua igreja um novo e eterno sacrifício. Quando ele assume a cruz, quando ele abraça a cruz, quando ele reconhece que antes mesmo de perpetuar a sua presença no pão e no vinho, ele faz questão de deixar um sinal. Ele faz questão de nos pedir que realizemos um gesto. E que gesto é esse? Se inclinar para lavar os pés uns dos outros. Eucaristia é serviço. Jesus é rei, ele adentra triunfalmente em Jerusalém, como nós celebramos no domingo passado, os ramos. Com os nossos ramos nas mãos proclamamos Jesus, Rei do Universo. Com o nosso coração aberto, hoje proclamamos Jesus, aquele que serve, aquele que veio para servir e não para ser servido. Este serviço que tem sentido, porque ele deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício. O sacrifício da cruz é precedido pela realidade do serviço. Jesus, aquele que serve. Jesus, aquele que é o sofredor. Porque amanhã nós vamos contemplar tamanho mistério. Mistério esse que nós contemplamos todas as vezes que nos encontramos para celebrar a Eucaristia. Jesus, que é o sofredor, mas Jesus que é o ressuscitado. Aquele que venceu a morte e que nos mostra que o caminho da ressurreição, que o caminho da vida plena é quando nós deixamos de lado as nossas vontades, a nossa vida, para nos revestirmos da vida dele. O quão é difícil, irmãs e irmãos, devotos de Santa Rita, você que reza conosco através das mídias digitais do nosso santuário, o quão é difícil nós nos aproximarmos de coração aberto desta mesa do amor. Este novo e eterno sacrifício, que é banquete do amor do Senhor, deve dar a cada um de nós a certeza de chegar à plenitude da caridade e da vida. Caridade e vida que nada mais é anteciparmos a realidade do céu já aqui na terra. Eu acredito, caros devotos de Santa Rita, que a nossa missão como discípulos do Senhor não é outra a não ser eucaristizar a nossa vida. Quando é que nós eucaristizamos a nossa vida? Quando nós temos toda a piedade, quando nós temos toda a devoção ao Santíssimo Sacramento, porque reconhecemos que o Senhor perpetuou a sua própria vida no pão e no vinho, mas também quando nós estamos decididos a abraçar o caminho do serviço. Não é possível sermos uma igreja que vive segundo as próprias vontades. Não é possível viver proclamando que somos igreja se nós não temos a predisposição de realizar os mesmos gestos que Jesus realizou. Ele que foi humilde, ele que amou até o fim, ele que quis lavar os pés do apóstolo Pedro, e por sua vez o apóstolo se sente o centro de tudo, o mais humilde de todos, a ponto de dizer: Senhor, não podes lavar os meus pés. Isso não era humildade, era uma falsa humildade, porque momentos depois, o mesmo apóstolo negaria o Senhor. Jesus, ele escolhe lavar os pés, até mesmo daqueles que são criminosos, como Judas Iscariotes, que estava naquela ceia, que participou daquela realidade pascal, ou seja, daquela realidade da vida para o céu. O Senhor que entregou inteiramente a sua vida para garantir vida a todos aqueles que estavam vivendo a experiência de morte. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Hoje nós somos chamados a lavar os pés de tantos que são os chamados excluídos da sociedade. Aqui não está em jogo o pecado que cada um comete, mas aqui devemos nos convencer que foi para estes que o Senhor veio,
como nós rezamos no prefácio da missa do último domingo de Ramos, inocente, quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo morreu pelos criminosos, sua culpa, ou melhor, a nossa culpa foi apagada pela sua entrega. Ele renovou inteiramente a humanidade, ele encheu de vida todos aqueles que estavam repletos das coisas deste mundo. Ele pôde dar a todo aquele que necessitava escutar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, que o caminho da eternidade passa pelo serviço, que é preciso se agachar, que é preciso se humilhar para poder um dia ser exaltado pelo Senhor, aquele que dá vida, aquele que destrói a nossa morte. Insisto, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele perpetua a sua presença no pão e no vinho. Hoje nós celebramos a Eucaristia, como diariamente ou dominicalmente nos encontramos para celebrá-la. Mas hoje é o momento por excelência, por assim dizer, como igreja que se reúne em torno de seus ministros, nós aqui estamos para bendizer a Deus por tamanho presente. E nós cumprimos, não mais como os judeus, a Páscoa para recordarmos algo que aconteceu, mas como nós encontramos na liturgia cristã, nós fazemos anamnese, que quer dizer memória. Olhamos para o passado, atualizamos no hoje e vivemos sempre em busca da realidade do céu, ou seja, a realidade escatológica. Estamos aqui, mas vivemos as alegrias do ainda não. Ainda não estamos no céu definitivamente, mas toda vez que comemos este pão, toda vez que bebemos este cálice, anunciamos que Jesus morreu, mas que também Ele ressuscitou, e clamamos: volta, Maranatá, porque sem vós nada podemos fazer. É por este único motivo que todos nós proclamamos: o cálice por nós abençoado é a comunhão com o sangue do Senhor, o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. O apóstolo Paulo, no primeiro relato, por assim dizer, da instituição da Eucaristia, a partir da narrativa clássica como nós conhecemos, Mateus, Marcos e Lucas, e agora na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos do 23 ao 26, Jesus toma o pão, dá graças, parte e diz: tomai e comei, este é meu corpo. Com o vinho diz a mesma coisa: tomai e bebei, este é o meu sangue. Façam isto em minha memória, atualizem a minha presença. Se cumpre aquilo que encontramos nas Escrituras, hoje, aqui e agora: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele está no meio de nós, Ele está com aqueles que sofrem, com aqueles que já perderam a razão, Ele está com aqueles que estão enfermos de qualquer situação da vida humana, doença que atinge o corpo e também a alma. Ele está com aqueles que tanto desejam sair da vida de pecado, mas por vezes estão imersos, mergulhados no erro. O Senhor está com todos, e principalmente Ele se deixa evidenciar naqueles que nós sequer somos capazes de ver por conta das nossas faltas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa soberba. Nós vamos daqui um pouco realizar o mesmo gesto que Jesus realizou. Hoje é dia do ministério, por assim dizer, do sacerdócio católico, do ministério ordenado. Eu não fiquei padre para mim, nem muito menos devo reconhecer que sou padre para ser um mini-deus, ser servido. Não, o padre deve ser aquele que serve, apesar dos seus pecados, das suas fraquezas. Como vocês, sinto dor, choro, tantas vezes me desespero, quanto não fico irritado. São tantas as situações que me atormentam, não só o corpo, mas também tantas vezes a alma. Hoje nós lembramos
de todos os padres, aqueles que passaram por aqui, aqueles que estão vivendo uma grande crise, pedindo a nosso Senhor que conceda a nós a mesma alegria do Espírito, porque o Espírito é alegria e vida e que é capaz de transformar o nosso coração. O Espírito é a alegria que nos faz compreender, não somente nós ou eu, ministro ordenado no grau do presbiterado, mas o Espírito é a alegria que nos faz todos compreender aquilo que Jesus acabou de fazer. Ele tirou o manto, que é sinal de sua realeza. Ele colocou um avental, que é sinal do serviço. E depois que ele terminou de lavar os pés dos seus discípulos, até mesmo daquele criminoso que é Judas Iscariotes, ou daquele que foi criminoso, e que nem eu, nem um papa, nem a igreja diz se ele teve ou não a salvação, apesar de ele ter tirado a sua vida. A igreja nunca disse que Judas Iscariotes foi condenado à morte eterna, porque isso não cabe a nós, cabe somente a Deus. Ele lavou os pés até daquele criminoso, e depois que ele volta para poder perpetuar a sua presença no pão e no vinho, ele toma novamente o manto, porque uma vez rei, para sempre ele é rei, e escolhe como trono para reinar a cruz, e ele não tira o avental para sinalizar que como rei ele continua servidor. É o serviço que o padre deve realizar, é o serviço que cada cristão, leigo e leiga, deve realizar. Concluo esta homilia recordando as palavras do bispo desta igreja de Jundiaí, o nosso bispo, como os santos padres, os padres dos primeiros séculos, dizia o príncipe desta igreja, Dom Arnaldo: a igreja não é do pároco, a igreja muito menos é deste bispo, daquele bispo, deste papa ou do papa anterior. A igreja é de Jesus ressuscitado, e nós, como filhos desta igreja, devemos amá-la, defendê-la, e se for preciso, devemos dar a nossa vida por Cristo e também por sua igreja. Num só coração, como iniciei, repito, numa só alma, nós clamamos ao Senhor: ó Pai, estamos reunidos para esta santa ceia, na qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso, concedei-nos por este quarto cálice, que é a certeza da consumação de seu Filho para a nossa salvação. Concedei-nos chegar à plenitude da caridade e da vida, que destrói a nossa morte e que nos dará a alegria de um dia chegarmos ao céu. A Jesus, Redentor, servo, Rei, Senhor ressuscitado, louvor e glória pelos séculos dos séculos.